Bom dia a todos. Meu nome é Antônio César Domingues Edo, espiritualista, cristão graalita, leitor da mensagem do Graal na luz da verdade de Abidrushim, obra em 3 volumes. Hoje é domingo, dia 6 de setembro de 2020. 6 horas e 42 minutos. Vou falar hoje sobre o Santo Sudário de Turim. O Sudário de Turim, o lençol, foi aquele manto, aquele lençol que envolveu o corpo de Cristo quando do seu falecimento, quando José de Arimateia e Nicodemos envolveu o corpo de Cristo. E envolveu rapidamente, porque naquela sexta-feira, quando José de Arimateia chegou até Cristo e soube da morte dele, pediu autorização a Pilatos para que pudessem retirar o corpo de Cristo da cruz e enterrá-lo. Estava próximo das 6 horas, que era justamente quando começava aquele período de inatividade, né, dos judeus, em razão do domingo de Páscoa, as festas, as comemorações, né? Então, em razão daquela comemoração, antecedeu, né, esse período de inatividade, vamos supor, suspensão das atividades normais. Então, para que pudesse se concentrar, né, para essas festividades. Então, normalmente, bom, pelo menos aqui, até conforme eu imagino, o sábado até hoje, né, sábado sagrado pelos judeus, né, suspensão das atividades, me parece que começa à meia-noite e termina meia-noite de sexta-feira e termina na meia-noite de sábado. Mas no caso para aquela comemoração, né, da Páscoa, eles antecediam, então seria às 6 horas, final da tarde, início da noite. Eu posso estar enganado, pode ser que esse período que hoje ainda permanece, pode ser que seja às 6 horas de sexta-feira. Ainda isso é um detalhe que eu não sei exatamente. Mas isso aí é até simples de saber. Mas no caso da época de Cristo, tinha que ser às 6 horas essa suspensão. Então eu estou supondo que seja devido àquela comemoração da Páscoa. Então o corpo de Cristo teve que ser sepultado, enterrado apressadamente, de tal forma que não houve assim tempo para os rituais, né, que se fazem com o morto, um preparo adequado. Foi feito por José de Arimateia e Nicodemos muito rapidamente. Tem passado uma essência assim
no corpo, sem lavar o corpo. Então foi isso que aconteceu e foi envolvido. Aí um outro detalhe também, né? Que normalmente, eu não sei exatamente o que mas eu estou fazendo uma suposição. Que normalmente, quando se enterrava um morto, se lavava o corpo também. Agora, no caso de Cristo, que por ter sido considerado um criminoso, nem se podia, né? Nem se podia retirar o corpo da cruz. Parece que deixavam os corpos dos criminosos, vamos supor, apodrecer na cruz, ou então, determinado período, ou então quando voltasse às atividades, né? Aí enterravam assim, né? Em qualquer lugar, né? Coisa assim, dos criminosos, né? Mas no caso de Jesus, como Pilatos estava com muito remorso por, por ter permitido a morte de Cristo, né? Não ter se mantido firme, ele tentou libertar Cristo, mas ante aquela questão que Caifás disse que a Pilatos que ele não estava cumprindo suas obrigações como súdito do imperador, pois ele estaria considerando que Cristo seria um rei, então que existiria uma autoridade maior que o imperador. Então foi mais ou menos esse o sentido da acusação do sacerdote superior Caifás. Então aí Pilatos lavou as mãos, mas ele podia, como autoridade máxima, presente, julgando, ele poderia ter salvo a vida de Cristo. Então ele se omitiu, ele fraquejou, vamos dizer assim. E após isso ele se arrependeu muito de não ter feito mais para poder salvar a vida de Cristo. Então, por esse remorso de Pilatos, então quando José de Arimateia foi pedir o corpo de Cristo para ser sepultado, ele autorizou. Então foi algo excepcional. Então isso não se fazia com os condenados criminosos, né? Então, como também estava bem próximo das 6 horas, Cristo deve ter falecido, pelo que constam, por volta das 3 horas da tarde. Ele, acho que mais ou menos umas 8, 9 horas, ele já foi pregado na cruz. Deve ter permanecido assim sob um calor abrasador, né? Um forte calor, sol inclemente, aproximadamente umas 6 horas. E então ele ficou na cruz, né? Até que José de Arimateia chegou. Ele soube que Cristo teria sido crucificado. José de Arimateia estava ausente da cidade. Ele estava, segundo os livros Jesus, o Amor de Deus e os Apóstolos de Jesus, que ambos os livros são editados pela Ordem do Grão na Terra, lá conta a verdadeira história, né, de Jesus, com os fatos, sem nenhuma interpretação errônea, como pode acontecer com os discípulos, né, que às vezes dão suas opiniões pessoais, né,
às vezes até por ignorância de fatos, ou então da própria criação. Então, como os humanos, tem seus limites, né? Agora, no caso desses dois livros, relata fielmente a história de Cristo, porque é feito sobre uma evidência espiritual, vamos dizer assim, é uma vivência espiritual que permite acessar esses registros, vamos dizer que espiritualistas, o esotérico chama de acásticos, porque tudo é registrado, né? Tudo que ocorre na matéria é filmado e guardado em arquivos, vamos dizer assim, de matéria fina. Então, tendo autorização, é possível acessar esses, um vidente, né? Acessar esses registros para diversos acontecimentos na Terra, né? Aí é possível vivenciar novamente todo o acontecimento histórico, acontecimento passado, em qualquer situação, em qualquer aspecto que tenha ocorrido na Terra. Quer dizer, no caso, para nós é a Terra, mas tudo no universo, de matéria grosseira, qualquer planeta, qualquer acontecimento, é filmado, é guardado, né? Então esses videntes puderam registrar exatamente, conforme também também certa pessoalidade do vidente, e conforme a missão, né, desse vidente de registrar cenas específicas, vamos supor, e personagens específicos. Então, no caso desses livros, né, que contém a verdadeira história de Cristo, né, enfoca diversos personagens. Às vezes, por exemplo, Maria Madalena. Então, está enfocando exatamente a vida dela e em relação principalmente a Cristo, a vivência que ela teve em relação à missão dela e Cristo. Outra pode focar em o apóstolo João, o Evangelho de João, que está focando, pode-se dizer, as vivências de João em relação a Cristo. Outra, Maria de Nazaré. Então, o personagem Maria de Nazaré e toda a vivência dela com relação à encarnação e morte de Cristo. Outra vivência sobre os apóstolos, após a morte de Cristo, a sua divulgação do Evangelho, enfim. Aí se tem um relato perfeito, porque o vidente ele entra na cena. Então, uma visão global de todos, ele pode visualizar e interpretar. Naturalmente, todos nós temos nossos guias espirituais. No caso do vidente, ele também ele pode-se dizer que é inspirado pelo seu guia, né? Também auxiliado. Todos sempre nós estamos acompanhados, né? E, enfim, aí você tem as informações corretas. Então, eu me basei principalmente nesses livros. Naturalmente, na mensagem do Graal. Que é Bedrushim, que é o Espírito da Verdade. Que, conforme Jesus prometeu, o Espírito da Verdade veio à Terra, escreveu sua mensagem do Graal. Espírito da Verdade, Emmanuel Abdrushim. É o Espírito Santo. Quando Jesus falou do Filho do Homem,
Ele estava se referindo ao Espírito da verdade, e não a si próprio. Então Jesus disse: depois que eu partir, não me vereis mais. Então ele estava dizendo com isso que ele não voltaria a se encarnar na Terra. Então, o que ele prometeu, ele, o Filho de Deus, foi a vinda do Filho do Homem, que é o Espírito da verdade. Também ele denominou de alguns nomes, por exemplo, o Consolador, também. Então, esses três nomes, Espírito da verdade, Filho do Homem, o Consolador, se referem ao Espírito Santo, a Emmanuel, Manuel Abedrushim. Ele veio agora na Terra e escreveu sua mensagem do grau na luz da verdade. E também não foi reconhecido pela humanidade, né? Assim, em vida. Mas nos deixou essa palavra viva, a palavra da salvação. Ele revelou toda a criação. E tem aqui um capítulo que eu estou lendo, né? Que é a dissertação 48, Ressurreição do Corpo Terreno de Cristo. Uma dissertação que está no segundo volume da sua mensagem do grau. Então, voltamos à questão do Santo Sudário. Hoje existem muitos estudos, né, já foram feitos para se constatar a autenticidade, estudos científicos do Santo Sudário de Turim. E praticamente se comprovou que ele é real. São inúmeras evidências que se comprova que ele é real. Houve um único questionamento, principalmente depois de... Bom, foi em 1988, que então havia uma indagação, apesar depois de todos os estudos, e que já antes de 1988 já se dizia que o Santo Sudário é autêntico. Mas em 88 surgiu uma questão que é a seguinte, que deveria se fazer um teste de carbono 14 para que se fizesse aquele teste para se comprovar a datação de quando seria esse sudário. Então havia um questionamento, por que não se faz? Se não se faz é porque não tem receio com relação, né, à autenticidade. Então dizia assim, então os próprios fiéis, né, e a própria católicos, enfim, especialmente os católicos, né, não acreditavam na autenticidade daquele sudário, tinham alguma dúvida, porque depois de tantas análises pela ciência, não, ainda assim não tinham uma certeza, era uma questão só de fé. Então, de certa forma, houve um questionamento e até pressão para que se fizesse esse teste, que a ciência fizesse. E quem poderia autorizar seria só a Igreja, né, católica.
Então houve essa autorização de 3 laboratórios os mais competentes possíveis, né, fizessem esse teste. Um desses laboratórios era na Suíça, outro no Reino Unido e outro nos Estados Unidos. Inclusive, foi pago alguns milhões de dólares para fazer esses testes. São muito caros, né? Quem pagou aí seria a própria Igreja Católica. Porém, foi retirado uma amostra, uma pequena amostra, coisa assim de uns 3 centímetros, da lateral inferior, do canto inferior esquerdo desse santo sudário. Agora, ao que consta, não se sabia nessa época que esse canto inferior esquerdo do sudário ele teria sido reconstituído na Idade Média com fios entretecidos. Por quê? Agora, me parece que é toda a lateral desse santo sudário, lateral esquerda, né? Uma pequena faixa, talvez de uns 4 centímetros, 4, 5 centímetros, mais ou menos isso, ela, ela já não, ela teria sido reconstituída, porque, pelo que consta, havia um costume de se tirar pequenos pedacinhos desse canto do sudário para pessoas assim importantes, né? As pessoas que estavam sob a responsabilidade desse sudário, a última foi pessoas da família imperial italiana, ou pelo menos daqueles estados que independentes, né? De certa forma, antes da República, porque a República da Itália foi instituída em 1861. Agora, eu não sei exatamente quando faziam essas retiradas esses pedaços. Na verdade, foram retirados antes, foi na época da Idade Média. Acho que, vamos supor aí que a partir do ano 1000 até 1500, 1400. Na verdade, esse teste de carbono 14 se comprovou que aquela parte retirada seria de um período aproximado de, vamos arredondar, de 1200 a 1400. Então, por quê? E essa amostra de carbono 14 constatou que esse tecido seria dessa época e não do século I de Cristo. Então, aí, segundo esses testes, o sudário seria uma falsificação. Mas nessa época que foram retirados, não se sabia que aquela lateral tinha sido reconstituída. É uma técnica de francesa. Né? Naquela época, o sudário estava de poder de religiosos, né, católicos franceses. Não tinha ido ainda para
para Turim. Então havia esse costume, né, naquela época, de retirar pequenas mostras para pessoas importantes, enfim, pessoas para levar como propriedade pessoal, né, de, sei lá, de príncipe, pessoas de certa importância, que lá eu quero um pedacinho, nem sei se vendiam, de repente até vendiam os religiosos, né? Enfim, para no caso obter recursos. Bom, mas então o que acontece? Devido a essa prática de retirar esses pequenos pedaços como relíquia, né? Então essa parte lateral esquerda estaria faltando. E devido a isso, é, ficou faltando essa peça assim em determinado momento. Então decidiu se reconstituir essa parte para ficar o tamanho original do lençol. Então, ao que consta, haviam freiras, né? Então católicas, enfim, que eram especializadas em tecidos, desse entretecer os tecidos. Então era uma técnica de entretecimento de fios, né, que se colocou um tecido novo desse lado esquerdo do sudário e depois colocou um pigmento assim para igualar a cor do sudário. E era uma técnica muito especial, né, que até o momento desse teste não se sabia. Então, esses especialistas aí, cientistas, em 1988, para fazer esse teste, retiraram um pedaço justamente dessa área. Aí também existe um questionamento, né? Se esses cientistas sabiam disso ou não. Tinha alguma ideia de que aquela área que seria retirada teria sido reconstituída. Mas, ao que parece, vamos supor que havia boa fé. E também, se tivesse que tirar uma amostra do sudário, justamente iriam tirar, pela lógica, da lateral. E justamente a inferior, né? Esquerda, né? Pelo que consta, foi justamente a lateral esquerda do sudário que teria sido reconstituída. E foi tirado pequenas mostras desse lado inferior do sudário esquerdo, no canto inferior esquerdo. E isso, depois desse teste científico de carbono 14, que isso abalou, enfim, a fé de muitos da autenticidade do sudário, se deixou, por exemplo, se desconsiderou todos esses outros estudos científicos que fizeram, né? Porque os estudos científicos do sudário começaram a aparecer. Antes era uma questão de fé, né? Mas isso surgiu a partir da primeira fotografia do sudário, né? Feito por um fotógrafo italiano, né, de Turim, chamado Secondo Pio, ou Pia, segundo Pia. Isso deve ser uma questão de pronúncia italiana, né? Que recebeu uma autorização
do Papa, né? O Papa, para que pudesse fotografar esse sudário, porque como é propriedade da Igreja Católica, embora ele esteja em Turim, depende de uma autorização do Papa, né? Então isso ocorreu em 1898. Então, pela primeira vez, ao fotografar esse sudário, se verificou que com a foto, né, ele se tornava uma espécie de positivo. E aí pôde-se ver com grandes detalhes a figura, né, figura de Cristo, né? Pelo menos para aqueles que tinham fé que aquele sudário teria realmente envolvido o corpo de Cristo. Então, a partir dessa foto, onde se viu claramente, né, os ferimentos de Cristo, aí despertou também interesse científico, né, de cirurgiões, para tentar ver investigar como que foi exatamente a crucificação de Cristo, enfim, diversas outras análises, né. Bom, eu vou dar uma continuidade nesse vídeo, encerrar agora, e então falando exatamente sobre o sudário de Turim, né? E minha visão pessoal do, do sudário, minha interpretação, né? Que lógico que eu creio na autenticidade, mas eu vou questionar a questão do corpo terreno de Cristo. Eu vou questionar que o corpo terreno de Cristo permaneceu na terra. Então é isso. Muita paz, muita luz. Namastê.